Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 15. Livro de João, capítulo 15. Qual livro? Isso mesmo. Livro de João, capítulo 15. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 4. Que diz assim: continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, com a videira, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Então, no início do versículo diz assim, continuem unidos comigo. Continuem unidos com quem? É Deus que está falando isso para mim e para você. Ele está pedindo que você continue unido com Ele. Então, feche os teus olhos aí nesse momento. Senhor, como nós lemos aqui na sua palavra, meu Deus, que essa seja uma noite de continuar. Que seja uma noite, ó Pai, de permanecer. Meu Deus, nós sabemos que vivenciamos inúmeras situações na nossa vida, mas ainda que tenhamos entrado aqui nesse culto hoje, com algum cansaço físico, o Senhor é o renovo que nós temos na nossa vida. Ainda que tenhamos entrado aqui nessa noite doentes, o Senhor tem a cura que nós precisamos. Ainda que tenhamos entrado aqui tristes, o Senhor é a nossa alegria. Então nós cremos, ó Pai, que independente da forma que nós entramos aqui nessa noite, nós iremos sair daqui transformados pelo seu poder, porque a sua presença ela é real aqui neste lugar. Só quem crê que a presença dele é real aqui, erga as suas mãos aos céus aí, começa a adorar a ele nesse momento. Enche o céu de glória, irmão. Deus é maravilhoso. Aleluia. Você que pode, sente no seu lugar. Aleluia. Nós lemos aqui, irmãos, texto de João, capítulo 15, no versículo 4. A qual é uma palavra bem clara para a nossa vida e de fácil entendimento. Deus está nos chamando para continuar nele. Hoje é o último elo, irmãos, e diversos momentos aqui dessas 7 semanas, recebemos instruções para identificar maldições na nossa vida. Recebemos instruções para vencer pela força de Deus as maldições que estavam atuando em nossa vida. Por diversas vezes, irmãos, pastores pregaram aqui, oraram pela nossa vida, mas tudo na nossa vida, nesse último elo, depende de nós continuarmos, depende de nós permanecermos em Deus. Um ramo fora da videira não pode dar fruto. Um ramo fora da vide, ele serve apenas para secar e morrer. Mas Deus está dizendo para mim e para você, para que a nossa vida continue dando certo, para que as coisas continuem dando certo na nossa vida, nós precisamos estar nele. Para que haja fruto nas nossas vidas, precisamos estar em Deus. Irmãos, algo que precisamos entender é que para que nós possamos permanecer em Deus, o texto de Hebreus capítulo 10, 23 diz assim: mantenha firme a esperança. Mantenha firme o quê? Mas não é a esperança em qualquer coisa, irmãos. Não é a esperança no mundo, em instituições financeiras, não é a esperança em comércio, não é a esperança na política. O texto diz: mantenha firme a esperança na palavra de quem
prometeu, porque Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Eu acho que você não entendeu. Irmãos, homens podem até mentir. Homens podem não conseguir sustentar uma promessa que fazem. Homens podem dizer algo hoje e amanhã dizer que não diz. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Aquilo que Ele determinou sobre a sua vida, aquilo que Ele lançou sobre a sua vida, não aborta por causa do tempo, não aborta por causa dos erros. Aquilo que Ele determinou sobre a sua vida, Ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir na sua vida. É por isso que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Porque nós não estamos ainda vivendo o milagre. Nós podemos ainda não estar vivenciando o milagre que Deus declarou sobre a nossa vida, mas nós temos que agir como se estivéssemos. Porque quando nós estamos esperando essa fé que nós precisamos ter na nossa vida, precisamos sim agir como se realmente o milagre já estivesse aqui nesse momento. Isso é manter firme a esperança. Porque nós sabemos, irmãos, que os dias não são fáceis. Nós sabemos que existem dias que não são tão bons. A gente sabe que a vida ela é feita de altos e baixos. Mas os altos e baixos da nossa vida não podem abalar a nossa fé. Porque a nossa fé não é sustentada pelo que vivemos aqui nesse mundo. A nossa fé ela é sustentada pela palavra que nós carregamos dentro de nós. E não é palavra de homens, irmãos. Não é palavra, eu não estou falando aqui para vocês uma palavra minha, eu estou falando uma palavra do Deus Todo-Poderoso. E sabe o que Ele espera de mim e de você? Que possamos ter um diálogo íntimo com Ele, que possamos ter intimidade com Ele. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Sabe o que Ele está convidando? Para que nós possamos ter uma vida contínua de intimidade com Ele. Ele está dizendo para mim e para você assim: conversa comigo todo o tempo, dialogue comigo em todo o tempo, não apenas me entregue às suas lamentações, não apenas murmure para mim os seus problemas, não venha conversar comigo apenas nos dias difíceis da sua vida, porque eu também quero compartilhar com você os dias bons. Eu também quero compartilhar com você os bons momentos, os sorrisos, os tempos bons que você vive. Ele quer compartilhar com você, irmãos, todos os momentos da sua vida. Aí Ele vira para mim e para você e diz: ore sem cessar, tenha um diálogo comigo constantemente. Por muitas vezes a gente troca esse diálogo, essa oração com Deus pelas murmurações dos nossos problemas. E a gente acha que tem orado, irmãos, lamentar os nossos problemas para Ele não é um diálogo, não é uma oração. É apenas uma murmuração, apenas uma lamentação. Ele espera que nós tenhamos uma confiança tão plena, uma confiança, uma intimidade tão grande com Ele, que quando os problemas se levantarem, você vai olhar para o problema assim e falar: você não conhece quem anda comigo. Você não conhece quem está do meu lado todos os dias. Você não sabe o tamanho do Deus que eu sirvo, porque se você soubesse, você saberia que eu sou assim com Ele, ó, coladinho com Ele, juntinho com Ele. Se mexer comigo, está mexendo com Ele. Irmãos, intimidade é isso. Quando nós temos um grande amigo, todo mundo aqui já teve na escola um tempo, né? Não, o pessoal aqui não estudou, não. Eu perguntei, ficou todo mundo calado. Todo mundo aqui já estudou, irmãos, na escola, conhece, né? A escola, a sala de aula. A gente sempre tem um amigo que protege a gente, né? Porque às vezes tem alguns certos momentos que na nossa adolescência a gente é meio bagunceiro, né? Aí tem aquelas brigas de escola, e talvez eu era muito magrinho, irmãos, como se eu não fosse hoje, né? Mas eu sempre andava com alguém, porque se alguém viesse fazer alguma coisa comigo, eu tinha um parceiro que estava do meu lado. Deus quer ser esse parceiro na sua vida. Nos dias difíceis, que você achar, hoje eu não vou conseguir. É nesse momento que Ele está do seu lado e fala: não, eu estou contigo. A sua força é a minha força.
É por isso que Paulo diz, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque não é pela força dos nossos braços que nós lutamos as batalhas da nossa vida, é pela força que Deus coloca em nós. É por isso que nós podemos declarar que essa fase, irmãos, é só mais um momento da nossa história. A vitória vai chegar. É isso que Ele deseja para mim e para você. É só mais um processo, é só mais um dia mau, é só mais um dia difícil que você está passando. E aí, quando nós temos intimidade, quando a gente está juntinho com Ele, a gente conhece o que Ele gosta, a gente conhece as vontades dEle, porque lá em 1 João 2:3 diz assim, sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Quem aqui já comprou presente para alguém? Quando a gente compra presente para quem nós conhecemos, é tão fácil, não é? A gente já sabe o que a pessoa quer. E quando a gente compra presente para quem a gente não conhece? A gente olha ali e fala, nossa, isso aqui é muito bom, mas eu não sei se fulano vai gostar. Nossa, isso aqui, meu Deus, só se fosse para mim eu dava pulo de alegria. Ah, mas eu nunca vi fulano com algo parecido. Falta de intimidade. Falta de intimidade. Ele quer que nós tenhamos tanta intimidade com Ele, que nós vamos saber o que Ele se agrada. Vivemos um tempo onde existem muitas perguntas. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Posso vestir tal roupa? Posso beber isso? Posso comer aquilo? Posso ir em tal lugar? Se nós tivéssemos uma intimidade com Ele, a gente ia saber o que Ele gosta da gente vestir, aonde Ele gosta que a gente vai, o que Ele gosta que a gente coma, beba, aonde Ele gosta que nós frequentamos. Essa é a intimidade que Ele espera de mim e de você. Se nós o conhecermos, vamos guardar os seus mandamentos, vamos guardar os seus ensinamentos, vamos guardar os seus princípios, irmãos. Ele espera que eu e você tenhamos uma intimidade com Ele, a ponto de Ele ver as nossas atitudes e se agradar com elas. Irmãos, tudo que nós estamos falando aqui depende de algo bem claro na nossa vida, a presença de Deus constante nela. É isso que Ele espera, irmãos. Ele quer estar juntinho com a gente em todos os momentos. E aí, o apóstolo Paulo, em Efésios 6, ele traz um conselho para mim e para você. Lá no capítulo 6, ele fala sobre a armadura. Para que um soldado veste uma armadura, irmãos? Para se proteger. De quê? Ele usa a armadura em qual momento? Na guerra. Quando ele vai para a guerra, ele veste ali a sua armadura e vai lutar. Mas aí o apóstolo Paulo vem e diz para mim e para você, antes que chegue esse dia, você tem que estar com a armadura. Nós não sabemos, irmãos, quando o nosso inimigo vai agir contra a nossa vida. A Bíblia relata em 1 Pedro 5, 8, 9, que o nosso inimigo está nos vigiando o tempo todo ao nosso derredor. Ele está nos vigiando o tempo todo, só esperando uma oportunidade. E aí é por isso que o apóstolo Paulo diz para mim e para você, antes que esse momento chegue, esteja com a armadura. Antes que o dia mau chegue na sua vida, esteja pronto. Antes que a dificuldade chegue, antes que a batalha chegue, esteja preparado para se defender, para lutar, para se proteger. Irmãos, vigiai o tempo todo. É um conselho que nós recebemos da palavra de Deus. Porque a gente não sabe quando Ele vai agir, irmãos. Ele está o tempo todo ao nosso derredor, só esperando uma oportunidade de agir na minha e na sua vida. Tudo que Ele tem é uma paciência que a gente não tem, porque a gente enfrenta tantos problemas na nossa vida, tantas lutas, que chega um determinado dia que a gente chega na nossa casa e a gente faz o quê? Quero saber de mais nada. Vou largar tudo, deixa esse trem para lá. Estou cansado. É uma batalha atrás da outra. Quanto mais eu oro, mais dificuldade. Quanto mais eu busco, mais problema. Eu resolvo um problema e eu enfrento o outro. A Bíblia conta a história de um homem que também passou por esses momentos. A Bíblia relata a história de um homem chamado Elias, que determinado dia, depois de tanta luta que ele já passou, tantos problemas que ele passou juntinho com Deus, um dia ele recebeu uma ameaça, e sabe o que ele fez? Sentou debaixo de uma árvore e falou, você quer saber? Cansei.
Eu não quero saber de mais nada, não. O que adianta? Estou cansado. Deus, me leva, me mata. Não quero mais, não. Tem dia que a gente chega na nossa casa desse jeito, irmãos, querendo desistir de tudo. Ah, aqui o emprego, deixa esse emprego para lá. Ah, escola, deixa essa escola para lá. Quero saber mais de estudar, não quero saber mais de trabalhar, não quero saber de mais nada. Eu vou ficar aqui na minha casa e não saio daqui. Elias fez isso. Entrou para dentro de uma caverna. Nós estamos falando hoje de continuar. E Elias virou para Deus e disse assim, eu não quero mais continuar. Talvez você está aqui nessa noite, veio aqui durante 7 semanas, e você hoje chegou aqui e falou assim, hoje é o último dia que eu vou vir, por quê? Eu vim aqui durante 7 semanas e parece que as coisas ficam mais difíceis em vez de ficar mais fácil. E aí você chegou aqui hoje pensando assim, eu vou vir hoje para encerrar a campanha, mas depois de hoje, para mim, acabou. Não quero mais. Sabe o que Deus fez com Elias, irmãos? Como uma brisa suave, ele entrou dentro de uma caverna para chamar ele de volta. Porque a vontade de Deus para mim e para você, sabe qual que é? Continuar. Mas não é continuar em qualquer lugar. Nós lemos lá em João que é continuar onde? Na videira. Quem que é a videira? Continuar nele. Em algumas versões tem aí pertencer. Permanecer. Mas se você pesquisar no Google, o que significa permanecer, vai estar lá escrito assim, continuar sendo. Continuar sendo o quê? Parte da videira. Continuar sendo o quê? Curado. Continuar sendo o quê? Liberto. Continuar sendo o quê? Livre. Continuar sendo o quê? Uma nova criatura. Continuar sendo o quê? Uma pessoa transformada. Continuar sendo o quê, irmãos? Eu não sei o que você precisa na sua vida, mas Deus espera que você continue caminhando. Ele não quer que você fique lá dentro dessa caverna. Ele quer que você continue. Sabe o que ele fez para Elias continuar? Deu um sustento para ele. Nos dias difíceis da sua vida, que você está querendo desistir, e não querer mais continuar nada, sabe o que você está precisando? De um sustento de Deus. É isso que nós precisamos, irmãos. Nós não somos um eletrodoméstico, um aparelho eletrônico, mas o nosso corpo físico também precisa recarregar as suas forças. O nosso corpo, a nossa vida espiritual, ela também precisa de um renovo. E às vezes a gente só luta, e não para renovar em nenhum momento. E não para restaurar em nenhum momento. Não tem como um veículo continuar andando se ele não tiver combustível, irmãos. É por isso que nós começamos citando que nós precisamos da presença. O que nos mantém continuando o tempo todo é a presença dEle. E quantas vezes a gente quebra a cara tentando fazer coisas sem a presença? É porque eu quero assim, Deus. Faça conforme seja feita a vontade de Deus sobre a sua vida, irmãos. Eu quero fazer um desafio aqui para você hoje. Todos os dias que você se sentir cansado, querendo desistir, antes que você libere qualquer palavra, porque as palavras são como sementes e sentenças que nós lançamos sobre a nossa vida. Fala com Deus. Ele quer ouvir o que você está sentindo. Oh Deus, hoje eu estou me sentindo tão cansado. Deus, hoje eu estou com uma vontade de desistir, largar tudo. Uma vontade, Deus, uma vontade. Mas não deixa isso chegar a uma atitude, não, Pai. E aí, antes que a gente faça algo, antes que a gente quebre a cara, Ele já começa a nos dar um renovo, um sustento na nossa vida. Hoje é o último elo dessa campanha, irmãos, mas não é porque a campanha terminou que você não vai continuar a libertação na sua vida. A vontade dEle é que você continue vivendo isso que você viveu essas 7 semanas. É por isso que Ele vai liberar sobre nossas vidas hoje um sustento.
para que a gente continue a caminhada, para que a gente continue vivendo os nossos dias. Os altos e baixos, irmãos, não vão tirar os nossos sorrisos. Os altos e baixos não vão tirar a nossa alegria. Os altos e baixos não vão tirar o nosso prazer de viver. Existem momentos da nossa vida que a gente está ansiando tanto a vitória, olhando tanto para o futuro, para aquilo que está por vir, que a gente não tem mais o prazer de viver os dias. A gente já acorda pensando assim, será que é hoje? E aí, não é hoje, então para mim não tem diferença esse dia de hoje. Não, irmãos, viva. Pastor, mas a minha vitória não chegou hoje ainda. Viva com um sorriso no rosto o dia de hoje. Acorda no dia de amanhã, Pai, a minha vitória chegou hoje. Não tire o sorriso do rosto, viva com alegria mesmo assim. É isso que deixa o diabo, irmãos, enlouquecido. Porque ele coloca tanto obstáculo na nossa vida, mas a gente continua sorrindo. E ele pensa assim, será que o que eu estou fazendo na vida dele não está dando resultado nenhum? Não. É porque o que ele faz, irmãos, não faz diferença. Porque o que importa é a presença de Deus que está conosco em todos os momentos. Irmãos, doente ou não, é a presença dele comigo. Vivendo dias maus ou não, é a presença dele comigo. É por isso que nos dias bons, nos dias ruins, nós podemos nos alegrar, independente da situação que nós estamos vivendo. Nós podemos nos alegrar, porque é tudo por causa da presença. A pregação se resume no que a nossa pastora disse aqui na oração, irmãos. Moisés, diante ali da presença de Deus, Deus disse para Moisés, Moisés, vai com o povo, eu vou prover todos os milagres que você precisar. E aí Moisés vira para Deus e fala assim, Deus, de que adianta todos os milagres, se você não vai estar comigo? O que eu quero, Deus, é a presença. Porque quem tem a presença, tem tudo o que precisa. Irmãos, se você está passando por um momento na sua vida onde você acha que perdeu tudo, talvez você olhe assim, pastor, eu não tenho mais a minha família, eu não tenho mais a minha casa, eu não tenho mais meu carro, eu não tenho mais meu emprego. Você pode ter achado que perdeu tudo, mas se você não perdeu a presença de Deus, isso quer dizer que você não perdeu nada.